fica mais fácil de vocês acessarem as aulas. Vou ficar baixando o vídeo. Então, beleza. Então, pessoal, alguém não sabe do que se trata eletrônica digital? Todo mundo tem uma leve ideia? Ou... Tem alguém aí que tem técnico, fez o técnico em mecatrônica no IF? Boa noite, professor. Eu não sei do que se trata. Não sabe do que se trata? Ótimo. Não. Ótimo, é para isso que a gente está aqui, então, é para saber o que é. Tá? Já que tu te manifestou, Ítalo, me diz o que tu entende por eletrônica, então. Se um cara chega e diz, eu mexo com eletrônica, o que tu entenderia? Eletrônica? É. Bom, assim, no ponto de vista geral, por exemplo, equipamento eletrônico, tipo televisão ou sistema, alguma coisa de programação, talvez. Beleza. Tá. E tu sabe o que é eletrônica analógica? Não. Não, também não. Tá. Mas tu sabe que as televisões antigas, aquelas de tubo, a gente chamava de televisão analógica e essas TVs modernas a gente chama de digital, né? Sim, sim. Assim como os celulares antigos também eles eram analógicos. Tá? E hoje em dia é tudo digital. Tá? Então, a eletrônica digital, então, ela basicamente trabalha, né, com a digitalização, né, a transformação do sinal analógico em códigos binários. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, a eletrônica digital, ela basicamente trabalha com o conceito de 0 e 1, né, o conceito binário. Tá? Enquanto que a eletrônica analógica é aquela eletrônica que a gente entende, que a gente trabalha mais, nos interessa as tensões, as correntes, né? Então, por exemplo, um sinal de radiofrequência analógico é um sinal, né, uma onda eletromagnética que vai chegar lá, vai ter uma certa amplitude, então tu vai trabalhar com a amplitude, com a frequência da onda, tu vai trabalhar com esses dados, né, entre aspas, né, seriam dados analógicos. Tá? Enquanto que um dado de eletrônica digital ele também vem para uma onda, né, para uma portadora, só que a informação está contida em códigos binários, tá? E não em termos de tensão ou frequência ou corrente, que é como a gente transfere a informação de forma analógica. Tá? Então, a eletrônica analógica, tu vai ver o cara com multímetro, né, com um osciloscópio, né, não que não use isso na eletrônica digital, também se usa, mas geralmente o propósito é outro, né? Tá? E aí o Ítalo falou a parte de programação. A parte de programação é puramente digital, né? É puramente digital. Tá? Então, a parte de programação, o computador ele só entende 0 e 1. Tá? Mas, inclusive, os conceitos de eletrônica digital existem muito antes de existir eletrônica. Tá? Então, esse conceito de números binários, de relações, funções lógicas, que é o que a gente usa, né, na eletrônica digital, a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Todos esses conceitos eles existem desde antes de existir eletrônica, desde antes de existir, inclusive, eletricidade, né? Ou pelo menos eletricidade como a gente conhece agora, né? Era estudado mais como um fenômeno físico e não era tão bem controlado, né? Então, os conceitos de eletrônica digital eles são bem antigos. Tá? E aí se uniram alguns conceitos de eletrônica analógica, né, para criar a eletrônica digital. Então, depois da invenção do transistor, antes da invenção do transistor já dava para fazer, né, sistemas digitais, por exemplo, aquele computador, o ENIAC, né, não sei se vocês já ouviram falar, foi o primeiro computador do mundo. Ele era todo funcionado a válvulas, né, que é um sistema puramente analógico. Certo? Mas ele tinha conceitos de eletrônica digital por trás dele. A válvula que funcionava como 0 e 1, né? Então, a válvula ela é tipo uma chave que deixa passar corrente ou não, né? De uma forma bem grosseira falando, tá?
A válvula, ela funciona, né? Então, de uma forma bem grosseira, a válvula era tipo uma chave eletrônica, né? Tu esquentava lá um filamento, esquentava um gás lá, não sei o quê, e aí passava corrente, né? Aí depois, se tu não esquentasse o filamento, não passava corrente. Né? Se eu não me engano, era mais ou menos assim. Se tem alguém do tempo aí da válvula e quiser dar uma explicação mais aprofundada aí, fica à vontade. Mas aí depois veio o transistor, né? O transistor, ele tem basicamente o mesmo princípio da válvula. Ele é uma chave, tá? Mas é uma chave que a gente chama de estado sólido. Hoje em dia já não existe mais muito sentido chamar de chave de estado sólido, né? Mas naquela época tinha, porque a válvula é uma chave de estado, não era sólido, né? Era gasoso, era um gás que tinha ali dentro da válvula. Um gás nobre, geralmente. Que era ionizado por um filamento, enfim. Então... Professor, essa parte de medição com osciloscópio e coisa é considerado eletrônica analógica ainda? Não, tu trabalha com osciloscópio na digital também, tá? Mas o que tu analisaria no osciloscópio, né? Trens de onda, nível 0 e 1, né? O osciloscópio, em geral, tu trabalha ali para analisar a frequência, por exemplo. Né? Como eu falei, não que tu não use eletrônica digital, mas ele é um instrumento, né, que basicamente tu usa muito mais em analógica, ali, é um projeto de filtros, né, analógicos. Então, né, como é que tu projeta um filtro analógico? Eu quero fazer um filtro ali que vai passar uma faixa de frequência, né? Então, tu vai lá com o gerador de funções, ele injeta várias frequências e vê se ele deixa passar, se ele bloqueia outras frequências. Então, o osciloscópio ele não é um instrumento exclusivo de eletrônica analógica, mas ele é muito mais usado, né, em desenvolvimento de circuitos analógicos. Mas não que tu não use. Se tu quiser ver uma forma de onda digital, por exemplo, tu pode usar um osciloscópio. Tá? Mas, assim, ó, por exemplo, um osciloscópio, dependendo, tu pode ter ponteiras ali que atenuam tensão, e tu pode medir tensão até 500 volts no osciloscópio. Né? No sistema digital é mais simples, tu vai ter tensões ali entre 0 e 5 volts, tá? Entre 0 e 20, talvez, no máximo, dependendo do sistema digital. Fala. Quer falar alguma coisa? Não, era isso aí mesmo. Então tá. Tá, pessoal? Aí é isso aí, tá? Bem. Primeira coisa, né? Então, não me apresentei, né? Não esqueci de me apresentar, então nem todo mundo que me conhece. Então, meu nome é Juliano, tá? E esse é meu e-mail. Então, se precisarem de qualquer coisa, tirar dúvida, alguma coisa assim, né? Trabalhos, não me mandem por e-mail, nunca me mandem por e-mail, tá? Vai ser tudo via Moodle. Professor, eu não consegui porque fiquei doente, porque, sei lá, minha internet falhou no dia. Não me manda por e-mail. Me manda um e-mail falando que não consigo mandar o trabalho, e aí, dependendo do caso, eu vou lá e abro para ti no Moodle para tu enviar, tá? Qualquer trabalho mandado por e-mail, ele vai cair ali na caixa do esquecimento, tá? Ele não vai nem ser considerado. Porque é muito mais fácil eu me organizar ali pelo Moodle do que, se vocês começam a mandar trabalho por e-mail, minha caixa de entrada fica uma loucura, né? Já não sei quem mandou, quem não mandou. Então, salvo alguma exceção, sei lá, deu pau no Moodle, o cara não consegue acessar o Moodle, mas aí vai ser a exceção de exceção, né? Tá? Então, se tiver algum problema com o Moodle, primeiro eu mando um e-mail. Tá? Aí, se for o caso, eu reabro ali para tu me enviar o trabalho. Eu posso reabrir só para um aluno, né, se for o caso. E a princípio é isso aí, tá? Mas podem me mandar e-mail com dúvidas também, não tem problema, né? Eu respondo à medida que for possível. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Nenhuma ainda? Beleza. Ô, professor, só uma pergunta. Fala, David. Qual a diferença da eletrônica básica e eletrônica digital no IFSU? Tu diz do teu
Vocês já tiveram eletrônica básica? Não, é isso que eu achava que a eletrônica básica vinha antes da eletrônica digital, né? Então, ao contrário, não sei se tem alguma lógica ou é... Não, a eletrônica básica ela vai ser eletrônica analógica. É que na realidade aqui tu não precisa ter muito conhecimento de eletrônica. Talvez alguma coisa na hora da gente fazer as chaves, mas aí são coisas bem simples, tá? Os conceitos de eletrônica analógica que a gente vai usar aqui são bem simples. Tá? A gente vai usar um simulador, o Tinkercad, depois a gente mais para frente vai conversar sobre ele. Tá? Mas a princípio os conceitos de eletrônica básica que a gente vai usar aqui eles são bem simples, assim, são coisas que, né, nível de ensino médio, assim, né, circuitinho série, circuitinho paralelo, e vai ser isso aí. Na eletrônica básica tu vai aprender ali como funciona um transistor, um diodo, né? Aqui talvez um diodo até talvez a gente vá exigir um pouco aqui, mas bem pouco mesmo, assim, tá? Então, esses conceitos de eletrônica básica, eles são da eletrônica analógica, eles não são tão necessários aqui. Tá? A gente vai trabalhar mais com lógica, com funções lógicas, nessa primeira parte, tá? Que é bem mais teórica, assim, tem bastante teoria nessa primeira parte. Tá? Então, na eletrônica básica, eles vão aprender os conceitos básicos ali de eletrônica analógica. Né? Beleza. Então, vamos lá. Então, existem alguns conceitos, tá? Então, assim, botando mais, formalizando melhor, então, o que a gente falou antes, tá? Como que a eletrônica analógica se diferencia da eletrônica digital, né? Então, ali à esquerda, tá? Então, vocês enxergam um sinal, tá? Vocês enxergam um sinal que ele é contínuo no tempo. Tá? Então, isso aqui pode ser, sei lá, a tensão da rede elétrica, pode ser uma nota musical, né? Gravou no microfone ali. Então, tu está medindo no osciloscópio lá a saída do microfone, né? Então, o cara tocou uma nota musical, saiu essa onda aqui. Tá? Então, se tu está pensando num sistema analógico, né? Está pensando num sistema analógico, isso aqui vai ser uma variação de tensão, né? Então, te interessa que saiu do 0 volts, foi para 1, depois foi para menos 1, né? Então, isso aqui seria um sinal analógico contínuo, né? Ele não tem interrupções, tá? Então, você está medindo com o osciloscópio lá, tu vai enxergar um sinal contínuo. Tá, professor, e aí? Eu quero transformar isso num sistema digital, eu quero armazenar essa forma de onda dentro do computador, né? Então, para tu armazenar isso lá no teu HD, tu não vai poder armazenar em termos de tensão, né? Não vou armazenar 2 volts, 1 volt. Né? Então, o que tu faz? Né? E tu também não consegue armazenar todo o sinal, né? Porque tu tem um limite de espaço no teu computador, ali, no teu HD. Então, o que tu faz? Tu vai converter alguns pontos dessa onda para digital, tá? Então, que seria mais ou menos o que acontece aqui nessa onda, né? Então, aqui tu teve uma aquisição do sinal, né? Então, tu pegou aqui o 0, depois tu pegou esse outro ponto aqui em 0,25, depois 0,50, né? Então, tu foi pegando ponto a ponto aqui e transformando isso aqui num código digital. Então, tu vai armazenar cada uma dessas barrinhas no teu computador, tá? E aí, quando tu faz essa transformação, né? Tu sabe a distância que tu fez entre cada uma dessas barrinhas. Então, tu consegue reconstruir depois, então, por isso consegue armazenar uma música e depois ouvir ela, né? Transforma em digital, depois tu escuta, tá? Então, isso aqui seria à esquerda um caso discreto, um caso contínuo, né? E aqui um caso discreto. Todo mundo sabe o que é uma coisa discreta? Uma grandeza discreta? Alguém não sabe o que é uma grandeza discreta? Eu não sei. Tá. Então, assim, ó, grandezas discretas, tá? Diferente de grandezas contínuas. Por exemplo, altura. Altura é uma grandeza contínua, tá? Porque tu vai ter
tu vai ter qualquer altura ali entre 0 metros e, sei lá, vamos dizer, 2,10 metros, né? Vou pegar uma pessoa bem alta. Então, se pegar entre essas duas, tu vai ter qualquer valor de altura entre esses dois. Entre essas duas. Né? Então, isso é uma coisa contínua. Mas, por exemplo, se tu está contando pessoas, tá? Né? Então, entre 1 metro, entre 0 e 2,10 metros, vai ter 1,5 metros, tu vai ter 1,70 m, 1,71 m, 1,72 m, né? Dependendo de quantas casas. Daí, a precisão da tua medida, né? Depende do instrumento que tu está usando para medir. Tu pode medir, sei lá, com 20 casas depois da vírgula, se tiver um instrumento para isso. Tá? Então, isso seria uma grandeza contínua. Agora, pensa que tu está contando pessoas e não altura. Tá? Existe meia pessoa? Pode contar uma pessoa e meia? Não. Não, né? Então, a contagem de pessoas é uma contagem discreta. Ou seja, ela não permite intervalo. Então, tu consegue associar essas duas imagens. Ó, essa da esquerda é contínua, ela não tem nenhuma falha, né? E a da direita é discreta. Então, ela tem um certo intervalo aqui, né? entre as medidas, né? Então, tu vai ter um número finito de barrinhas aqui, enquanto que aqui a gente considera que a gente tem um número infinito de, né, valores. Tá? Então, grandezas discretas são aquelas que a gente só consegue contar as unidades dela, né? Então, aqui, por exemplo, a nossa unidade seria as barrinhas aqui. Cada barrinha teria um valor diferente, mas tem um número finito delas, né? Eu não consigo medir aqui uma barrinha entre 0 e 0,25. Ó, não tem nenhuma entre 0 e 0,25. Né? Tá? Aí depende um pouco da precisão do teu... Né? Aí entra outros conceitos, tá? Mas, basicamente... Deem um Google depois, né? Esse é um conceito bem básico da matemática, tá? Então, procurem aí a diferença entre discreto e contínuo, né? No Google, tá? Aí talvez dê uma luz aí para vocês, tá? Mas, basicamente, é isso, tá? Então, pensa assim, altura é uma coisa contínua, né? A altura das pessoas em metro. Enquanto que pessoas é discreto. Tem meia pessoa, tu vai ter 1, 2, 3, 4, né? 10 pessoas, nunca uma pessoa e meia. Acho que tem probabilidade isso aí, né? Isso, tá. Quando vocês tiverem aula de probabilidade estatística, vocês vão ter que saber isso, né? Tá? Porque a inferência estatística às vezes é diferente, né? Quando tu tem uma variável discreta, quando tem uma variável contínua, a inferência estatística, né? Tu usa ferramentas diferentes para fazer a inferência. Tá? Então, mas basicamente a eletrônica analógica é um caso contínuo, né? E a eletrônica digital é a discretização. Tá? Por quê? Porque tu não pode armazenar infinitos valores. Né? Ó, entre 0 e 1, eu tenho infinitos valores. Estou querendo concordar ou não com isso, né? Estou achando isso uma coisa... Mas entre 0 e 1, no caso contínuo, tem infinitos valores. Se tu vai ter o número de divisões até onde tu conseguir imaginar casas depois da vírgula. Né? Então, se tem um instrumento super ultra preciso lá que consegue medir a tensão até 1000 casas depois da vírgula, bem, então você vai conseguir variar essa tensão, né, e medir ela de forma contínua assim, né? Enquanto que aqui não tem muito o que fazer, né? Então, todo mundo já ouviu, né, por exemplo, que quando tu grava uma música, transforma uma música de analógica para digital, tu perde informação. Ah, perdeu a qualidade da música. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Sim ou não? Sim, sim. Então, o que acontece? Ó, é exatamente esse espaço aqui que tu perde, né, entre essas barrinhas, né? Existe um espaço entre as barrinhas aqui. Então, tu pode notar que tu tem perda de informação. Mas vocês também já ouviram falar que tem músicas digitais que têm qualidade melhores que outras, né? Aí o que acontece? Tu começa a pegar barrinhas entre os intervalos aqui, né? Então, entre essas duas aqui, primeira, tu teria uma no meio. Então, tu já começaria a ter uma melhor qualidade. O que acontece? O arquivo já começa a ficar maior, né? Então,
Aí no digital você sempre vai trabalhar com isso. Se quiser ter uma qualidade melhor, se aproximar mais do contínuo, né, mais do mundo analógico, né, isso do ponto de vista de uma música, né, se aproximar mais da música lá analógica mesmo, maior vai ser o tamanho do arquivo, né? Então, por isso que tem essa questão, né, de qualidade de música versus tamanho do arquivo. Então, inclusive essas plataformas hoje de streaming, né, elas não podem ter arquivos muito grandes, porque o cara tá, sei lá, vai ouvir lá no 4G, no 5G, que está vindo agora aí. Então, existe uma limitação de banda, né, que tu pode ir, inclusive ter os dados, né, que tá sendo consumido. Ninguém vai querer que, né, tocar 2 músicas e acabou o teu pacote de dados. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, na época do CD, né, então foram os primeiros sistemas de música digital, tá? Não exatamente os primeiros, né, tentaram fazer outros padrões de música digital antes do CD, né, tinha a fita DAT, tinha, enfim, algumas alternativas. O que popularizou mesmo foi o CD, né, o Compact Disc. Então, uma música num CD, na época, tinha 60 mega, né? Entre 40 e 60 mega, dependendo do tamanho da música. Aí depois veio o MP3, que daí reduziu ali para entre 3,5 a 4,5 mega, né? E aí, hoje em dia, está cada vez menor ainda os arquivos de áudio. Claro que também as técnicas de processamento de áudio foram melhorando. Então, hoje em dia se consegue reduzir bastante o tamanho do arquivo e, de certa forma, conseguir manter a qualidade, né? Então, existem técnicas de compactação, usando até inteligência artificial para compactar dados. Tá? Mas é basicamente isso. O que vocês têm que entender disso? Quando tu transforma alguma coisa de analógico para digital, tu perde informação, não tem jeito. O quanto de informação tu vai perder depende do teu hardware. Se tu tem um hardware que consegue armazenar muitos dados, aí tu vai, né, aí tu vai conseguir manter uma qualidade melhor. Se tu não consegue manter muitos dados, vai ter uma qualidade pior. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Então, esse aí seria um exemplo clássico de diferença entre sistema analógico e sistema digital. Bem, mas e aí, professor? Como é que a gente transforma, então, tá? Do ponto de vista de uma música um pouco mais complicado, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo mais simples. De como que tu vai transformar como é que tu transforma uma informação analógica, por exemplo, uma chave aberta ou fechada, numa informação digital. Tá? Então, os sistemas digitais, eles funcionam em termos binários, né? Inclusive a questão da música, mas é um pouco mais complexo porque é uma combinação de bits e tal. Então, aqui vamos pegar um exemplo mais simples, que seria um exemplo de um bit só. Tá? Um bit seria um número binário, né? Um número binário. Então, olha só. Quando a gente codifica, tá, as coisas em termos binários, o que a gente faz? A gente vai assumir, tá, alguma informação do mundo real, a gente vai transformar essa informação em binário. Tá? O que é binário? Né? Quer dizer que só tem 2 números, que é 0 e 1. Tá? Então, aqui a gente chama de nível lógico. Tá? Então, na eletrônica digital, a gente trabalha com esse conceito de nível lógico. Tá? Então, a gente tem 2 níveis lógicos, que é o nível lógico alto, que também pode ser nível verdadeiro, ou nível 1, né? Ou a gente tem o nível lógico baixo, que a gente também chama de falso, ou 0. Tá? Então, seriam todos sinônimos. Então, vamos supor lá que o cara quer fazer um sistema, sei lá, que ligue a luz da casa dele quando ele põe a fechadura, ou, sei lá, tem uma luzinha ali quando tu bota a chave ali dentro da fechadura, vai ligar ou desligar alguma coisa, né? Vai ligar a luz do corredor da casa, quando tu entrar. Tá? Aí, o indivíduo teria 2 opções de fazer isso.
Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Conseguem, né? Está escrito na figura aqui. Então, olha só. Tem uma chave, tu instalou um sistema ali, uma chave elétrica ali dentro da tua fechadura, né? Aí aqui nessa primeira parte aqui, entre A e B, né? O que está acontecendo? O que ele está dizendo aqui? Quando a chave não está inserida, né? Quando a chave está... Aqui ele chama de chave inserida, né? O nome dessa chave elétrica. Tá? Então, quando ele está botando a chave na fechadura ali, então esse interruptor aqui, né? Esse interruptor elétrico, tá? Enquanto a chave está fora da fechadura, ele está marcando 0 volts. Ou seja, nesse caso aqui, 0 volt, o nível baixo ou falso, tá? Ele está indicando o quê? Que a chave está fora da fechadura. Quando ele insere a chave, esse interruptor elétrico ele muda de 0 para 12 volts. Então, nesse caso aqui, o 12 volts, ele está... foi convencionado que o 12 volts vai ser o nível lógico alto. Tá? Professor, precisa ser sempre de 12 volts? Não. Né? Pode ser 5, pode ser 15, pode ser 20. Depende do teu sistema em geral. Esse sistema que esse indivíduo montou aqui para essa chave, né, é 12 volts. Então, ele convencionou que o nível lógico baixo é 0 volts e que o nível lógico alto é 12. E aqui, nessa primeira linha, ele convencionou o quê? Eu quero que quando a chave seja fora da fechadura, né, esteja em nível lógico baixo, falso, 0. Quando eu boto a chave na fechadura, o nível lógico fica alto. 1. Ou seja, que ele está codificando uma informação do mundo real. Qual é a informação que ele está codificando? A chave está dentro da fechadura ou a chave não está dentro da fechadura? Né? Então, veja que é uma coisa binária, né? Ou está fora da fechadura, ou está dentro da fechadura. Tá? Aí ele codificou desse jeito aqui, quando a chave fora é 0 e quando a chave está dentro é 1. Tá? Em termos de tensão elétrica, é 0 volts e 12 volts. Porém, tu também pode fazer o contrário, nada te impede de querer dizer que a chave fora da fechadura está em nível alto, que seria essas duas linhas aqui de baixo. E quando a chave está inserida na fechadura, é 0 volts, nível lógico baixo. Tá? Por que acontece? Essa informação da chave, inserida ou não, né, esse interruptor eletrônico aqui, esse interruptor elétrico que está aqui dentro da fechadura, ele vai transmitir essa informação para um outro sistema, lá, um Arduino, um sistema microcontrolado, né, vai transmitir para um computador, para uma central, né, ou só para um sisteminha ali que liga ou desliga alguma coisa. Tá? Então, dependendo do que tem depois, né, do sisteminha que vem depois aqui, né, então vamos dizer que tem um sistema, né, ó, esse fio vem aqui e vai lá ligado num outro sistema. Vou fazer um bloco aqui. No sistema de automação da tua casa. Tá? Então, essa informação vai vir aqui, e aqui nesse caso desse aqui que eu usei, né, de exemplo, aqui ele está indicando que a chave está na fechadura. Aí vai vir essa informação para o teu sistema de automação, né, tem um sistema de automação aqui da tua casa, e aqui o sistema de automação vai interpretar essa informação que tu enviou e vai tomar alguma ação, vai ligar a lâmpada ali do corredor, né, sei lá, vai ligar o ar-condicionado, vai esquentar a aguinha da tua banheira ali para tu tomar um banho relaxante depois de um dia de trabalho, né? Enfim, esse é o futuro, né? Esse é o futuro de todos nós aí. Né? Ganhar dinheiro sendo engenheiro. E ter todo um sistema de automação moderno em casa. Tá? Inclusive, se alguém, né? Esse curso de automação e controle que vocês fazem, ele, né, dá todas as condições para que vocês, né, façam projetos de sistema de automação residencial. Isso aí vai virar um boom aí daqui a uns anos, né? Então, é uma área aí franca expansão, né? Quem tem aí a mente mais empreendedora, né, é uma sugestão que eu faço, analisar esse mercado. Tá? Mas, enfim, é isso aqui. Então, tu codifica, tá? Então, tu codifica informações do mundo real de forma binária. Para quê? Para que tu tenha um sistema, né, de automação que vai fazer, né, a automação residencial. Ele abre as janelas, enfim. Né? Tem 1000 coisas que dá para fazer. Alguém tem uma pergunta? Ou quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Por enquanto, tranquilo. Então tá, vamos embora.
Então tá. Então, assim, ó, só lembrando, o nível lógico alto, ele não precisa ser 12, e o nível lógico baixo não precisa ser 0 volts. Tá? Isso vai ser tudo, depende do teu sistema de automação, de como... aqui talvez ele esteja usando uma alimentação, que é bem comum, né? Esse sistema de automação, de alarme residencial, eles usam uma bateriazinha de moto, né? Às vezes, ou mais de uma, para manter ele funcionando caso falte energia. Então, eles já fazem ele funcionar com 12 volts, todo o sistema. Mas, inclusive, antigamente tinha um sistema de transmissão serial que a gente chamava, uma coisa bem antiga, aí, alguns já devem ter ouvido, uns que são antigos que nem eu, talvez, tinha um sistema chamado RS-232. Era o protocolo padrão de transmissão serial. Hoje em dia é o USB, né? O protocolo padrão de transmissão serial. Mas há muitos e muitos anos atrás, né, uns 20, 15 anos atrás, talvez, se usava muito o RS-232. Esse padrão, ele era, se eu não me engano, ele era menos 5 volts para nível lógico alto. Então, representava o 1. E menos 15 volts para nível lógico baixo, que representava o 0. Tá? Então, tudo isso aqui é uma questão de convenção. Tá? É uma questão de convenção. Em geral, nos sistemas digitais que a gente usa, que a gente vai trabalhar aqui, é 0,5 volts. Tá? É 0,5 volts. Tá? Mas nada impede que, né, use 0 ou 12. Ou, como mostrei aqui, tensões, inclusive, negativas. Né? Tá? Então, essa coisa da tensão, qual a tensão que representa o nível lógico baixo, qual a tensão que representa o nível lógico alto. Tá? Em geral, isso não vai interessar para nós. Tá? Em geral, isso vai ser meio transparente. A gente nem vai trabalhar com níveis de tensão, a gente até vai se esquecer que existe isso. Falar para as práticas no Tinkercad, aí vocês vão ter que saber, porque vocês vão ter que regular a fonte com a tensão, senão o Tinkercad, apesar de ser um simulador, né, no computador, as coisas explodem também lá. Então tá. Outra coisa, né, os sinais digitais, né, tu também consegue enxergar como uma forma de onda, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou mostrando uma chavezinha. Isso aqui é um sistema bem básico, tá? Esse circuitinho aqui é um sistema bem básico que ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho mais, vamos supor que eu tenha mais 5 volts aqui. Né? E aqui é o meu 0 volts. Né? Então, aqui é a minha referência, 0 volts. Então, o que acontece? Quando essa chave está aberta, essa porta está aberta, essa chave, né? Está aberta aqui. Vamos dizer que é um sensor que eu botei na minha porta lá, porta de casa. Tá? Seria esse primeiro gráfico aqui, tá? Esses outros gráficos de baixo não tem a ver, eu já vou falar sobre eles. Tá? Então, o que acontece? Tem lá, tu ligou lá e tu está medindo a tensão lá o tempo todo lá. Tá? Tu passou um dia inteiro medindo, olhando lá a tensão do negócio. Ligou um multímetro ali e passou o dia inteiro. Né? Como é que eu ligaria um multímetro aqui? Eu ligaria aqui, assim, né? Ligaria um multímetro aqui. Né? Ligaria um multímetro aqui e passei o dia inteiro lendo a tensão desse multímetro. Então, o que acontece? Enquanto a porta está aberta, esse interruptor aqui está aberto também. Aí, o que acontece? Como não tem corrente nesse resistor, né? Não existe corrente, não existe diferença de potencial. Portanto, o potencial aqui é o mesmo aqui. Né? Agora, se eu fecho essa chave aqui, o que acontece? Né? Eu vou dar um curto-circuito entre este ponto e este ponto de baixo aqui, que é 0 volts. Ou seja, eles vão ficar com a mesma tensão. Né? Aí aqui vai começar a circular uma corrente, né? E obrigatoriamente tem uma diferença de tensão aqui. Tá? Então, quando eu fecho aqui, eu estou medindo 0 volts. Aí eu abri a porta. Aí esse interruptor aqui não está mais aberto. Quer dizer, não está mais fechado, né? Aí ele abre o interruptor. O interruptor abriu. Aí, né, veio aqui, ficou esse tempinho só aberto. Aí deixei um tempão a porta fechada. Né? Então, durante todo esse tempo aqui, ele foi lendo 0 volts. Aí depois abriu a porta. Tá? Então, isso aqui é um sinal digital, tá? Que ele não tem uma frequência determinada, né? Ele não
tem uma frequência determinada. A tensão em um aqui vai durar o tempo que for enquanto a porta estiver aberta, e aqui o tempo que for enquanto a porta estiver fechada. Tá? Então, formas de onda digital, tá? Elas podem ter a mesma largura aqui sempre, ou não, né? E aqui seria, por exemplo, esses dois de baixo, né? Essas duas formas de onda poderia ser um sensor de luz, né? Que está num poste lá de luz. Aí o que acontece? Se tu está no verão, né, os dias são mais longos que as noites. Né? Então, é um sensorzinho lá que quando escurece ele é 1, quando amanhece ele é 0. Né? Quando está dia é 0, quando está de noite é 1. Aí no inverno se inverte, né? Ele vai ficar mais tempo em 1, porque fica mais tempo à noite, né? E menos tempo em 0. Tá? Então, isso aqui seria como se estivesse registrando um sinal digital ao longo do tempo. Tá? Então, se tu entender um pouco disso agora, não te preocupa. Tá? Então, isso aqui ainda não vai ser... Depois a gente vai usar esses conceitos aí aplicado a circuitos digitais. Aí vai ficar um pouco mais fácil de entender. Por que eu estou falando isso? Tá? Mas, enfim, vocês têm que ter uma noção, né? Que dá para tu registrar, né? Esses eventos, né, mesmo sendo... Mas vejo que é tudo em conceitos, né, aberto, fechado, noite e dia, né, 0 e 1 é sempre um conceito oposto ao outro, quando está em sistemas digitais binários. Né? A gente vai ver que dá para codificar mais coisas, né, não só duas coisas, né, a gente pode botando mais números binários, né, aumenta o número de bits. Aqui a gente está considerando sempre sistemas de 1 bit só, né? Mas, enfim. Falando agora, comparando um pouco sobre sistemas digitais com sistemas analógicos, tá? Vantagens, né? Eles são mais compactos e eficientes do que sistemas analógicos. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter ouvido falar do Tijorola, né? Que era aquele celular lá do início, meio da década de 90. Talvez alguns nem saibam do que eu estou falando. Tá? Talvez outros saibam. Se vocês não sabem de Tijorola no Google, vocês vão ver umas imagens aí no celular cinza que abria, né? E, na realidade, os primeiros celulares, pessoal, os caras andavam que era uma maletinha, assim, né? Tinha uma baita bateria dentro, o negócio consumia uma bateria, consumia uma energia absurda, né? E o cara carregava uma maletinha lá com o celular, né? De um lado para o outro. Aí, quando veio os Tijorola, foi a primeira miniaturização, que eram os celulares analógicos. Aí, quando começou a vir os celulares digitais, eles já eram menores, mais compactos. Tá? Mesma coisa se comparar um CD com um vinil. Né? Então, um disco de vinil tem a informação da música toda analógica, com um CD que é pequenininho. Ou até, né, um pendrive. Hoje em dia, um pendrive é ridiculamente pequeno. Então, pensa assim, 100 discos em vinil, o espaço que ele ocupa, tu consegue botar todos esses 100 discos dentro de um pendrive. Né? Então, por mais que tu perca, tem uma perda de informação, né? Tu tem um pouco de perda de informação, né? Ele é um sistema mais compacto. São mais eficientes do ponto de vista de consumo de energia. Tá? Então, um sistema digital ele sempre vai consumir menos energia. Tá? Um celular analógico, antigamente, né, não durava nem... Eu acho que não durava nem uma ligação de 20 minutos. Tá? Acho que já se ia para o saco a bateria. Tá? Então, eles são muito mais eficientes do ponto de vista de energia, né? Então, se tu vê lá os primeiros computadores analógicos, o ENIAC, né, ele consumia uma energia absurda. Tá? E quando vieram os primeiros computadores microprocessados, né, transistorizados e tal, aí já ficou bem mais eficiente, né, o sistema. Tá? Eles também são mais imunes a ruídos. Tá? Então, é só tu lembrar também a televisão, né? As televisões analógicas, o cara botava lá um bombrilzinho na antena e ficava show de bola a imagem. Né? Isso aí foi uma das primeiras fake news da história, né? O cara botar bombril para melhorar. Isso
do ponto de vista de engenharia, isso não faz nenhum sentido. Ah, mas minha mãe disse que funcionava, né? Não sei. Mas minha avó, meu avô, sei lá, disse que funcionava, mas não funcionava, não. Tá? Então, mas a TV digital, né? Ela é mais, ela não que não tenha ruído, tá, pessoal? Tem, mas tem uma maior imunidade, né? É um sinal mais robusto. Você está transmitindo um sinal digital, tá? Então, é só se dar algum problema lá na portadora que tu não vai conseguir receber o sinal. Certo? E tem coisas muito mais, tipo fibra ótica, né? Fibra ótica é um negócio que é super... que é um sistema digital, né? De transmissão de dados digital, que ele é super imune a ruídos, né? Ele é bem robusto. Quais são as desvantagens, né? A primeira desvantagem é a questão da perda de informação, tá? Então, é só uma aproximação do mundo real, né? Então, quando tu digitaliza lá a música, no caso, tu tá, né, perdendo trechos da música. Então, na realidade, aquilo já não é mais, né, a música como ela foi gravada, ela só é uma reconstrução. Tá? Mas, claro, isso era um problema maior antigamente. Hoje em dia, isso é um problema facilmente contornável. Tá? Principalmente por quê? Porque hoje em dia a gente tem sistemas de armazenamento grande. Então, pensa que os sistemas digitais começaram a se popularizar lá, sei lá, na década de 70, por aí, mais ou menos, primeiros computadores e tal, digitais, no final da década de 70, início dos anos 80. Isso era um problema, né? Porque tu tinha baixa capacidade de armazenamento, né? Então, os primeiros computadores desktop, assim, de uso pessoal, eles tinham 640K de memória RAM, né? Não chegava a nenhum mega de memória RAM. Então era complicado, assim, tinha uma limitação bem grande. Hoje em dia, essa limitação ela é facilmente contornável, né? Então, hoje em dia, tu consegue, inclusive, tu vê alguns jogos, né? Tu não sabe, às vezes, se a imagem foi feita por computador ou se é uma imagem real mesmo, né? Então, cada vez... Tu pega lá os primeiros joguinhos, um joguinho que eu gostava de jogar muito, no tempo que a gente tinha aquela tela de computador verde ainda, né? Era um joguinho de carro, test drive. Nossa, eu achava demais. Hoje em dia eu vejo aquilo, não dá nem para... Tu tem que usar muito a tua imaginação para achar que aquilo é um carro, né? Tá dentro de um carro. Então, à medida que foi, né, aumentando a capacidade dos sistemas digitais, essa desvantagem, né, ela é cada vez uma desvantagem mais michuruca, assim. Desvantagem pequena. Né? Assim como a questão da perda de informação. Tá? Aonde que essa questão da perda de informação pode ser crítica, né? É quando tu está tentando medir fenômenos muito rápidos, por exemplo, sistemas de vibração, tá? E tem toda aí uma parte que vocês podem trabalhar também, né? Na área de vocês, tá? Que é controle de vibrações de sistemas. Por exemplo, né, tu pode querer fazer o controle de vibração lá do assento de um ônibus, porque tem muita lesão, muito motorista tem lesão nas costas, né? Por causa da questão da vibração dos bancos e tal, um ônibus vibra demais, né? Então, isso pode ser um problema aí de saúde, de trabalho, né? Enfim, eu estou falando isso porque eu sei que existem estudos nessa área. Aí tu vai lá fazer uma análise de vibração, né? Então, são fenômenos rápidos de vibração, né? Inclusive de impacto e tal. Aí tu precisa ter sistemas de aquisição muito rápidos, tá? Para não perder informação que seja útil para ti. Mas de coisas mais mundanas, digamos assim, como eu tava, música, vídeo, digital, essas coisas, né? Isso também é irrelevante, tá? Hoje em dia, a perda de informação de sistemas digitais, ela só é um problema se tu está medindo fenômenos que são muito rápidos, né? Como análise de vibração, por exemplo. E também sistemas digitais, né? Talvez tempo de processamento aqui seja até uma coisa meio difícil de comparar na realidade, né? Porque hoje em dia o que tu processa com o sistema digital é muito diferente do que tu processa com o sistema analógico. Mas a gente diz que o sistema analógico tem um processamento mais rápido porque ele processa em paralelo as informações, né? Então,
Mas, em compensação, se tu vai fazer um sistema de processamento analógico que seja comparável a um processador de computador hoje em dia, tu vai fazer um sistema de processamento, sei lá, que é do tamanho de uma cidade quase. Né? Então é uma comparação meio... Ao mesmo tempo que eu miniaturizo, né? Ou seja, deixo mais compacto, né? Mas o tempo de processamento aqui, às vezes, pode ser mais lento porque ele é serializado, né? Enquanto que um processamento analógico, ele é um processamento em tempo assim, real, digamos, né? Em paralelo. Uma coisa que daria para comparar, por exemplo, seria filtro, né? Pode ter um filtro analógico né, e um filtro digital, tá? Então, filtros... todo mundo já ouviu falar que na música tu tem as frequências baixas, as frequências médias e as agudas, né? Então, inclusive, tem lá, existe um filtro para cada tipo de alto-falante. Tem o tweeterzinho, que daí vai frequência alta, né? Tem o subwoofer, que vai frequência baixa, e tem os médios, que vai frequência média, né? Então, tu poderia fazer um sistema de filtragem digital, ou tu pode fazer um sistema de filtragem analógica. Tá? O sistema de filtragem digital ia causar um atraso maior do que se estivesse fazendo uma filtragem analógica. Tá? Então, seria uma forma de comparar aí. Tá? Então, as vantagens, pessoal, principalmente hoje em dia, tá? As vantagens elas são muito, 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 muito superiores, né? Elas compensam muito mais do que as desvantagens. Tá? Então, por isso que o mundo é digital hoje em dia, tá? Porque, apesar de ter as desvantagens, as vantagens elas superam e muito, tá? Então, a engenharia é uma eterna briga, assim, né? Eu consigo fazer coisas melhores, eu sempre vou perder de um lado. Então, vai sempre ter que estar botando na balança, né? O que eu estou ganhando, né? O meu ganho, ele compensa as perdas que eu tenho, né? No caso dos sistemas digitais, compensa. Então, o sistema digital é muito mais interessante. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo, professor. Então, tá bom. Vamos embora. Então, olha só. A gente está falando aqui, então, de sistemas binários, né? Então, uma coisa básica que a gente vai ter que fazer e saber é como que funciona um sistema binário de contagem, né? Como que a gente usa o sistema binário. Então, antes de falar do sistema binário, vamos falar do sistema que a gente conhece, que é o decimal. Tá? Então, assim, ó, o sistema decimal ele só é um dos sistemas de contagem. Né? Então, existe o binário, existe também o octal, existe também o hexadecimal. Tá? Então, existem vários tipos de sistemas de contagem. Então, olha só. O que eu vou querer mostrar com isso aqui? Eu quero mostrar que todos os sistemas de contagem eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Em geral, a gente sempre representa eles, né, no nosso sistema decimal, porque é o sistema que a gente, né, conhece e tem mais familiaridade. Mas vamos lá. Como é que funciona o sistema base 10, o sistema decimal? Como é que eu formo um número? Né? Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Como é que eu formo um número decimal? Tá? Então, cada número, tá, ele vai estar preso, né, cada algarismo ele está preso, tá, a uma base, a um expoente de base 10. Então, vamos começar pelo mais fácil, que é a unidade, né, que seria o 5 aqui. Então, o 5 representa a unidade. Por enquanto, vamos esquecer os números depois da vírgula aqui. Vamos pensar só no número sem vírgula. Tá? O 27, 2.745. Tá? Então, por enquanto, esqueça esse aqui e vamos se concentrar só nos números que estão ali. Então, olha só. Como é que eu montaria esse número? Olha só.
quanto que é 5 vezes 10 na zero? 10 na zero, lembrando que é 1, por isso que a gente chama de unidade. Né? 10 na 1 é 10, por isso que a gente chama de dezena. 10 na 2 é 100, por isso que a gente chama de centena. Ó. Veja que o 7 está lá na casinha das centenas. Né? E 2 na 3, né? Seria aqui o milhar. Então, está lá na casa dos 1000, né? Do milhar, o 2. Então, cada algarismo, tá? Ele vai ter uma significância, né? O mais significativo é o que está mais à esquerda, que seria o 2, que tem o maior valor. Né? Então, se eu quisesse quebrar esse número, eu quero quebrar esse número de acordo com a base 10, né? Então, teria 2000 mais 700, ó, milhar, dezena, mais 40, dezena, e mais os 5, unidade. Então, aqui está todo esse número, né, quebrado, né, em função da base 10 dele. Né, e no fim, eu teria o número completo, 2.745. Mas cada algarismo ele está preso a uma casinha, né? Uma casinha. Tá? Isso aqui é a esquerda da vírgula. Então, veja aqui, ó, começa no 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3. Isso da esquerda para a direita. Perdão, da direita para a esquerda. Tá? Agora, quando tu pensa da esquerda para a direita, vai ser a mesma coisa, né? Ó, aqui ele vai subtraindo. Então, os números depois da vírgula, eles entram como números negativos. Né? Então, aqui, ó, o vírgula 214, ó, aí o 2 vai ser 2 a menos 1, né? O 1 vai ser 10 a menos 2, o 4 vai ser 10 a menos 3, tá? E assim por diante. Então, assim eu formo, né, um número decimal com vírgula. Cada algarismo está preso, né, à sua casinha. Quem é que determina qual é a casinha inicial? É a vírgula, né? Então, né, o que está à esquerda da vírgula, né, vai ser a primeira casinha, o 10 na 0. Aí, quando eu faço uma contagem decimal, presta atenção como funciona essa contagem. Ó. Ela vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? O que acontece quando a gente chega no 9? Acabaram os algarismos à direita. Não concordo? Eu tenho 10 algarismos, do 0 ao 9. Por isso que ele chama base decimal, tem 10 algarismos. Quando acabou o último algarismo da direita, né, o que acontece? A gente vai passar para o próximo algarismo à esquerda. Apesar de vocês não estarem enxergando aqui, porque a gente pode omitir o 0 à esquerda, né? Eu tenho um 0 aqui, né? Não concordo aqui, não posso botar um 0 aqui do lado do 9. Né? Então, ó, acabaram os algarismos. Então, qual é o próximo algarismo depois do 0? À esquerda, é o 1. Então, eu passo para o próximo algarismo à esquerda e ponto de novo até o 9 aqui. Acabaram os algarismos à direita. Ou seja, eu passo para o próximo algarismo à esquerda, que é o 2. E assim vai. Né? E assim eu vou, né? Faço infinitas contagens. Posso contar até infinito dessa forma. Tá? Professor, isso aí é bem fácil. Talvez não seja tão fácil, né? Não sei. Mas é assim que é o sistema de contagem decimal. Tá? Por que eu começo pelo decimal? Porque os outros são iguais. Só muda a quantidade de algarismos e a base. Tá? Então, ó, se eu quiser fazer um sistema binário, né, entender como é que é o sistema binário, ó, veja aqui um detalhe, né? Por que tem esse 2 aqui, depois do número? Eu quero indicar que esse número está uma base binária. Porque eu poderia muito bem dizer que isso aqui é 1011,101 em decimal. Né? Então, para não me enganar que tipo de número eu estou falando, né, aqui de número de base binária. Então, olha só. Eu tenho esse número binário. E eu quero transformar ele para decimal. Eu quero saber quanto é que ele vale em decimal, esse número.
Então, eu faço o mesmo processo, né, que eu fiz lá, só que ao invés de multiplicar pela base 10, agora eu multiplico pela base 2, porque é um número binário, então tem base 2. Tá? Cada algarismo aqui representa, tá, vai estar numa casinha, tá, que tem um peso, tá, o peso de cada casinha. Só que agora, como o sistema é binário, ele não é decimal, né? Então, como é que eu converto esse número de base 2, esse número binário, 1011,101, né? Eu faço a mesma coisa, é só multiplicar cada algarismo. Só que aqui eu só tenho 2 algarismos, né? Que é 0 e 1. Então, facilita bastante a coisa. Tá? Então, se eu pegar aqui o peso de cada casinha, considerando a base 2, né? E somar esses valores, eu vou ter lá o valor em decimal. Ó, então, esse número aqui, 1011,101 em binário, ele é a mesma coisa que 11,625. Tá? Assim, pessoal, a gente não vai trabalhar com número com vírgula, que eu só estou mostrando que existe. Tá? Mas a gente, talvez, na lista de exercícios de números binários, trabalhe um pouquinho e tal, mas, né, ao longo da disciplina não vai precisar disso. Enfim. Então, esse, né, seria um número binário, tá? E aqui a forma de converter ele de binário para decimal, tá? É só ver qual casinha que ele está, ó. É a mesma coisa, o 2 na 0 é a primeira, né? Aqui é a vírgula, eu peguei do livro em inglês, que o livro em português às vezes é meio ruim a resolução. Tem aqui a vírgula, tá? E aí a esquerda da vírgula soma, né, os expoentes e a direita se subtrai os expoentes. Mas olha só que interessante aqui que eu quero mostrar para vocês. Como é que eu faço, né? Lembra como é que eu faço a contagem decimal aqui? Ó, né, eu vou contando, quando acabam os algarismos, eu passo para o próximo à esquerda. Né? Continuo contando, acabou os algarismos, passo para o próximo à esquerda. Vamos ver isso aqui no binário. Ó. Vamos primeiro começar com 2. Sabe o que é um bit? Um bit é uma unidade binário. Ó. Então, se eu tenho esse número em binário aqui, ó, 1001. Vamos supor, tem esse número em binário. Isso aqui é um número de binário de 5 bits. Eu tenho 5 algarismos. Tá? Então, isso aqui seria um número binário de 5 bits. Então, o que é um bit? Um bit é um único número binário, né? Isso aqui seria um bit, isso aqui seria outro bit. Né? Esse aqui a gente chama de bit menos significativo. A gente geralmente usa o termo, a sigla em inglês, mas o nome em português, né? Não, LSB, perdão. Seria o bit menos significativo em inglês. Mas esse termo ficou em português, a sigla ficou em português também, né? Então vocês vão achar aí bastante. Tá? Então, o bit é menos significativo, e esse aqui seria o bit mais significativo, que a gente chama de MSB. Então, o bit mais à direita é o menos significativo. Por quê? Porque ele tem um peso menor, né? Esse aqui seria o peso 2 na 0. Então, ele seria o menos significativo. Esse aqui seria o mais, né? Ele teria o 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, seria 2 na 4 o peso desse bit aqui. Então, quanto mais à esquerda o bit, maior o peso dele, ou seja, o valor dele é mais significativo. Então, veja só. Vamos pegar aqui, ó, um número com 3 bits. Tem a tabelinha aqui de baixo, mas vamos fazer passo a passo aqui, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Eu vou começar do 0. Esse aqui seria o 0, né? Tudo 0, os 3 bits em 0. Aí vamos fazer a primeira contagem, que nem lá nos números decimais, né? A gente começa a contagem sempre do número menos significativo. Aqui eu adicionei uma unidade. Lembrando que eu só tenho 2 algarismos, o 0 e 1. Né? São os únicos 2 algarismos que eu tenho.
Tá. O que acontecia quando eu chegava, ó, eu tinha o 0, 0, 0, 1, 0, 2 aqui no decimal, né? Até o 0,9, né? O que acontecia quando acabava os algarismos à direita? Eu passava para o próximo algarismo à esquerda, né? Que é o 1. Depois do 0 vem 1. E aqui eu começava de novo. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Ó, eu vim para o 0 e para o 1. Tem algum algarismo depois do 1? No sistema binário? Não tem, né? Não concordam que não tem? Alguém discorda? Alguém acha que tem um algarismo escondido aqui entre o 0 e 1? Depois do 1? Não tem, Não, né? não tem. Não tem. Então, olha só, o que acontecia aqui quando acabavam os algarismos? Chegava no 9 e voltava para o 0. Aqui chegou no 1, acabou os algarismos. Eu volto para o 0. Aí o que acontecia aqui no algarismo à esquerda? Passava para o próximo. Qual é o próximo depois do 1? Do 0? Né? É o 1. Aqui continua 0. Ó. Então, isso aqui estaria representando o número 0, esse aqui o número 1 e aqui o número 2. Né, em decimal, se eu pensar em decimal, né? Aqui é binário. E aqui, se eu pensar nos números em decimal, esse primeiro seria o 0, esse segundo seria o 1, e esse aqui, o 10 em binário, né? 1, 0 em binário, ele representa o 2. Tá, aí eu posso continuar fazendo a contagem. Ó, 1. O que vinha depois do 10 aqui, né? Ó, eu recomeçava a contagem à direita toda de novo, botando 1 na frente. E assim, aqui eu faço a mesma coisa. Tá, chegou no 3. E agora? O que eu faço? Acabou os algarismos à direita e acabou os algarismos à esquerda. O que acontecia quando eu chegava no 99 aqui? Esse aqui voltava para o primeiro, esse aqui voltava para o primeiro, e aqui eu vou para o próximo, né? Depois do 99 tem o 100. Então aqui é a mesma coisa, acabou esse algarismo aqui, não tem mais, volta para o 0. Aqui também não tem mais, volta para o 0. O 1 aqui, que seria o 4. Até se vocês fizerem esse esqueminha aqui, ó, vocês vão ver que é verdade. Ó. 2 na 0, 2 na 1 e 2 na 2. Né? Então, 0 vezes 2 na 0 é 0. 0 vezes 2 na 1 é 0. 1 vezes 2 na 2 é 4. Então, se vocês aplicarem essa mesma regrinha aqui, né, das casinhas aqui, vai dar esses valores aqui em decimal. E assim vai. Né? Ó, aí eu conto aqui de novo. 1. Ó. Aí acabou o algarismo aqui, ó. Então aqui volta para o 0. E aqui vai para o próximo. E assim eu faço a contagem binária. Aqui nessa tabelinha, ó, tá um exemplo para 4 bits, que é a mesma coisa, ó. Segue o mesmo modelo, né? Ó, 0, 1. Acabou os algarismos. Aqui volta para 0 e aqui vai para o próximo. Ó, aqui acabou os algarismos de novo, vai para lá. E assim por diante. Tá? Aí dei uma olhada nessa tabela. Pessoal, tem essa parte inicial de eletrônica digital, assim, ó, tem milhares e milhares e milhares de aulinhas no YouTube de outros professores, de outras pessoas. Assistam isso daí que facilita, tá? Facilita, às vezes, vocês abrirem a cabeça, ajuda. Uma outra explicação. Mas vocês também podem fazer perguntas, também, diretamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, foi isso? Aquele número ali que tu passou de binário para decimal, por exemplo, 11,625, se não tivesse o 10 ali, ele seria decimal? Ou ele tem que estar representado? Tu diz aqui, isso. Esse desenho aqui? Isso aqui está representando que esse número aqui, ele é em decimal, exatamente. E esse 2 aqui está representando que ele é binário. Sim. Por exemplo, se tu tiver isso aqui, ó, um cara escrever isso aqui está completamente errado, não faz nenhum sentido isso. Né? Porque tem um 7 aqui. Um número binário só pode ter 1 e 0. Tá? Então,
esse 2 aqui, esse 10, eles estão representando a base que esse número está, né? Base 2 ou base 10. Tá? Eu não sei se era essa a tua pergunta. Ou se... Não, era tem isso aí alguma mesmo. Agora me veio na mente agora. Isso eu acho que Tá. teve na aula de lógica de programação. Ah, vocês já viram essa parte de conversão. Então, tá. Teve assim, por exemplo, pelo menos, eu tive 2 aulas só de números binários, né? Mas é que isso é um assunto que a gente Isso. passa rápido mesmo, né? Pessoal, isso é o tipo de coisa, tá? Eu entendo se algumas pessoas têm dificuldade, não conseguem entender, mas a gente vai aprender coisas muito mais complexas que isso, tá? Então, isso aqui tem que ser uma coisa que vocês vão ter que, né, aprender a dominar essas coisas. Assim, é uma coisa simples, do ponto de vista da engenharia, é uma coisa simples, tá? Do ponto de vista das coisas que vocês vão aprender, tá? Então, coisas simples, vocês têm que ter capacidade de vocês irem atrás também, né? Ah, eu não entendi direito, não que eu não vá responder as perguntas, eu vou responder quantas perguntas vocês fizerem, tá? Mas também tem que ter a capacidade depois de estudar, né, e procurar um pouco essa informação por conta de vocês, né? Tá? Então, é uma coisa simples, né? Lidar com base 10, lidar com base 2, com, né, número com expoente, isso tem que ser assim, né? Básico para vocês. Então, se vocês têm dificuldade de entender um pouco a matemática que está por trás disso, tá? Então vocês precisam dar uma estudada maior nessa parte básica. É uma coisa que a gente não pode parar para, né, ficar explicando muito. Tá? Meu papel aqui nessa parte aqui é mais apresentar os conceitos, né? A matemática, e vocês que se virem, tá? E é assim mesmo. A vida de engenheiro é isso, é vocês que se virem. Né? O engenheiro, se vai construir uma ponte, não vai ter lá no livro descrito como é que se constrói a ponte, né? Porque se tu vai construir uma ponte, vai ser uma ponte única. Cada ponte que tu constrói, ela é única, porque a gente ensina os conceitos básicos, tá? E as coisas... Aí, elaborar as coisas aí é com vocês. A vida de engenheiro não é fácil. Assim como o curso não é fácil. Tá? Então, esse seria, tá, um exemplinho de um sistema binário. O que nos interessa mais do que conversão? Né? Apesar de vocês terem que saber conversão, aí vai ter alguns exercícios sobre isso. Tá? Mas me interessa mais vocês entendam, por exemplo, esse conceito. Esse é um conceito que me importa mais que vocês saibam. Tá? O que eu posso fazer com a quantidade de bits que eu tenho? Tá? Então, o que a quantidade de bits faz? Ela limita algumas coisas. Tá? Como eu falei, o sistema digital, né, ele não é... Ele tem uma limitação, né, se tu parar para pensar no teu computador, né, ele tem um limite de dados que tu consegue armazenar no HD. Tá? No que isso está limitado? Está limitado na quantidade de endereços que tu consegue, né? Porque cada bitzinho, pedacinho de dado que tu tem no teu computador, ele tem um endereço. Que é assim que ele acessa, ele vai lá, ó, eu quero esse dado que está nesse endereço. Ele acessa. Esse dado que está nesse endereço, ele vai lá e acessa. Tá? Então, por exemplo, uma memória RAM. Tá? Um exemplo do que o número de bits pode limitar, né, as coisas. Tá? Então, olha só. Se eu tenho só um bit, eu só consigo armazenar 2 informações. Verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Né? Mas eu quero armazenar mais informação. Então, por exemplo, eu tenho lá um sensor de temperatura. Tem lá um sensorzinho de temperatura. Está lá meu sensorzinho de temperatura e ele é digital. Se esse meu sensor de temperatura só tem um bit de informação, ele só consegue me dar dois dados. Se está quente, se está frio. E aí tu vai ter que estabelecer lá o que é quente e o que é frio. Acima de 20 graus é quente, abaixo de 20 graus é frio.
tá? Então, isso aí, por exemplo... Ah, professor, que porcaria esse troço. Talvez não seja tão porcaria assim. Por exemplo, tu pode fazer um sistema de monitoramento de temperatura numa pessoa para saber se está com febre ou não. Passou de 37, febre, abaixo de 37 e não é febre. Então, um sistema de só um bit não é tão inútil assim também. Dá para, né, se virar. Ah, mas só quente e frio não me ajuda. Eu quero ver lá, eu quero frio, menos frio, um pouquinho quente e quente. Quero 4 níveis de temperatura. Então, frio, frio moderado, quente moderado e quente. Né? Então, para tu pegar 4 níveis de temperatura, precisa de 2 bits. Ah, mas esse aí tá meio ruim. Eu preciso dos números, né? Eu quero medir lá a temperatura de 0 a 7 graus Celsius. De 1 em 1 grau. Então, a tua resposta seria 3 bits. Aí sim, tu conseguiria aqui, ó, 0 grau, 1 grau. Ó, cada uma unidade que tu adiciona, né, no próximo bit, no teu sisteminha, aqui tu vai ter, ó, né, aqui tu vai ter 2 graus, 3 graus, até 7 graus Celsius, por exemplo. Tá? Então, se tu quisesse medir 8 níveis de temperatura, um bit só mede 2 níveis. Com 2 bits, tu mede 4 níveis. Com 3 bits, tu mede 8. Vocês estão vendo um padrão aí? 8 níveis. Tá? Desses 8 níveis, qual é o valor máximo que eu chego? É 7, né? Entre 0 e 7, eu tenho 8 níveis. Ou seja, qual é o maior valor que eu consigo contar com o número de bits que eu tenho? Está aqui essa fórmula. Então, ó, se eu tenho 3 bits, eu vou ter 2 na 3, menos 1. Quanto que é 2 na 13 é 8. 8 menos 1 é 7. Ó. Então, eu vou medir de 0 a 7. Qual é o maior valor que eu consigo medir com 4 bits? Se eu tenho 4 bits, qual é o maior valor que eu consigo medir? Seria 15, então? Seria 15, perfeito. E com 8 bits? Mostrei a resposta rapidinho ali. E com 8 bits? Seria 255, tá? Seria 255. Aonde que eu encontro sistemas com 8 bits? Vocês já ouviram falar do RGB? Sabe o que é RGB? Já ouviram falar dessa sigla aqui? 8 bits, pessoal, ele representa um byte, tá? Um byte tem 8 bits. Tá? Ou seja, com um byte eu consigo 255 combinações diferentes, né? Então, 8 bits. Então, os primeiros sistemas, né, de computadores eram de 8 bits, né? Então, por isso que as coisas eram bem limitadas. Hoje em dia a gente tem sistema 64 com uma placa de vídeo aí, hoje em dia trabalha com 128, 256 bits. Mas todo mundo já ouviu falar de RGB? Quem tem uns computador gamer aí sabe o que é RGB, né? O que é RGB, pessoal? Alguém não sabe? RGB... Não. Fala, pode falar. Não sei, professor. Não sabe? Eu ia chutar esse negócio de LED, mas não... É quase isso aí, tá? RGB, ele na realidade não é essa coisa de computador gamer, ele surgiu, tá? Ele surgiu a partir da formação da imagem, tá? Na tela de computador e tal. Então, como que tu faz uma imagem colorida, né? Então, assim, ó, tu tem basicamente cada pixel, né? Ele tem 3 LEDzinhos ali, não são LEDs na realidade, né? Mas são 3 vamos chamar de LED, né? O LED, na realidade, é o que só ilumina. Mas cada pixel, ele vai ter 3 cores, que é o vermelho, que vem o R, né? Que é red. Tá?
é de vermelho. Vai ter o G, que é o green, que é de verde. E vai ter o B, que é o blue, de azul. Então, toda a imagem que vocês enxergam aí no computador, no celular, em tudo que vocês veem, ele é uma combinação dessas 3 cores. Então, cada pixelzinho tem, né, 3 coresinhas lá, né? Então, é uma coisa minúsculazinha, né? Muito pequeno, tá? Então, pensa aí, teu computador tem, sei lá, resolução de 1000... Eu sempre me esqueço de cabeça essa resolução do computador. Mas só a quantidade de RGB que tem, tá? E por que eu estou falando isso aqui? Porque cada um desses aqui, né? Como é que ele faz? Ele vai ter cores, para formar as cores, cada uma dessas 3 cores básicas vai ter um nível diferente. Como é que se regula os níveis? Né? Os níveis são regulados por um sistema de 8 bits. Então, por exemplo, o vermelho puro, né? Ele teria 0 no blue, 0 no green e 255 no red. Tá? E o branco seria tudo 0. E o preto seria tudo 255. Né? E assim vai. Aí vai gerando as outras cores, tu vai gerando, né, valores diferentes de RGB. Tá? Então, por exemplo, quando se faz análise de imagem, não sei o quê, quando tu vai extrair a informação da imagem, tu vai transformar cada, né, toda a matriz de imagem ali, tu vai transformar em pixels, né, e tu vai dar um valor para cada pixel. Então, é assim que o computador processa a imagem, né? É assim que ele enxerga as cores. Na realidade, ele não enxerga as cores, né? Ele vai pegar o nível de cada uma das cores, né? Aí ele usa um sistema de 8 bits, né? Um sistema de 8 bits. Então, vai ter valores intermediários aqui, vai ter cores que vai ser 100, esse aqui, vai ser 50, esse outro de baixo, vai ser 75, esse aqui, sei lá. Né? Qualquer valor entre 0 e 55. Aí, para formar as milhões e milhares de cores que aparecem no teu monitor, né? Vai ter todas as possíveis combinações aí de valores. Vocês podem até fazer aí a 255, 255, 255. Se eu não me engano, os sistemas é de 8 bits. Tá? Talvez eu possa estar enganado. Talvez os monitores mais modernos eles tenham mais bits. Não sei, né? Para ter mais clareza de cor ou não. Mas, se eu não me engano, a qualidade das cores ela depende muito mais do painel, né? Da iluminação do painel traseiro. Porque você sabe, né? O monitor em si, ele não emite luz, né? Então, se tu não tivesse a iluminação de LED, ele até converte as cores, mas tu não enxergar nada, né? Ele tem que ter o painel de LED atrás. O painel de LED ele só ilumina essas cores, né? Mas o sistema RGB, ele não são LEDs, né? Eles são cristalzinhos que tem ali dentro da matriz do computador. E aí tu, dependendo da corrente elétrica que passa por esse cristal, né? Ele vai ter um valor, tá? Isso aqui é só curiosidade, tá? Não vai ser cobrado em absolutamente nenhum lugar aí. Talvez em algum exercício, ou eu bote aí um enunciado bonito, falando essas coisas aí para resolver alguma coisa fácil. Pois bem, vamos ver aqui o que interessa para nós, né? Como é que a gente converte? É bem fácil a conversão, tá, pessoal, dos números. É basicamente assim, ó, eu quero converter esse número binário aqui, 11011. Tá? Eu quero converter esse número binário para decimal. Tá? Quero converter esse número. Aí é bem simples, ó. Eu sei que o primeiro número, à direita, ele está na casa 2 na 0. Os outros estão na casa 2 e vai somando, né, o expoente. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é 2 na 0, esse é 2 na 1. Por que esse aqui ficou 0? Tá? Porque 0 vezes 2 na 2 é 0, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar, né, a base com o seu respectivo expoente só das casinhas aonde o meu bit é igual a 1.
Aonde meu bit é igual a 0, eu posso ignorar. Então, eu só somo esses aqui, ó. Então, esse baita número binário é igual a 27 em decimal, ó. 2 na 4 é 16, 2 na 3 é 8, 2 na 1 é 2 e 2 na 0 é 1. Tá? O 2 na 2 aqui não entra porque ele é 0, ou seja, ele não tem nenhum peso, né? Tá? E aqui vai ser a mesma coisa, ó, sempre começando da direita para a esquerda. Ó. 2 na 0, o 2 na 1 é 0, né? Porque o bit é 0. Ó. Então, ó, veja que onde o bit é 0, eu zero a potência de base 2. E depois eu resolvo a potência e somo os valores. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Esse número binário que eu vou escrever aqui, ele é um número par ou é um número ímpar? Esse aqui. O que vocês acham? Ele é um número par ou é um número ímpar? E agora? Qual o Não número, sabe. professor? Esse aqui que vocês estão enxergando, esse aqui que eu desenhei aqui em cima. Aqui, ó. Esse que está em vermelho aqui. É um número par ou um número ímpar? Acho que é par. Muito bem. Por quê? E começou com 0 ali. Sei lá. Muito bem. Não, isso aí tá certo. Tá certo. Douglas tá certo. Olha só existe um número ímpar dentro desse esquema aqui, que é o primeiro. Todos os outros números vão ser sempre par, né? Se tu soma só números pares, no fim tu tem um número par, né? Para tu criar um número ímpar, tu tem que somar um número ímpar, né? Com um número par. Né? Se somar vários números pares, tu vai sempre só ter número par. Então, sempre que o primeiro bit for igual a 1, o número é ímpar. Sempre que o primeiro bit for igual a 0, o número é par. Tá? É só uma perguntinha boba mesmo para saber se vocês estavam espertos. Tá? Porque se ligar nessas pequenas coisas ajuda, né, o cara a entender às vezes todo o processo da coisa também. Se não vai ser agora, vai ser em algum momento da tua vida. Tá? Então, o número par vai sempre começar com 0. É um jeito de também ver se tu fez certo, né? Se tu tá fazendo uma conversão lá, ver se tu fez certo. Se tu achou um número ímpar e ele começa com 0, então tá errado. Então aqui tem um exercíciozinho aí para vocês fazerem, tá? Aí faço agora, rapidinho aí, ver se vocês conseguem fazer. Dá 5 minutos. Vou dar 5 minutos e depois eu vou resolver esse de baixo aqui, que é o maior. Eu resolvo esse aqui. Quer dizer, resolvo ou não? Eu dou a resposta para vocês. Tô pequenininha essa turma, hein? 10 alunos só. Vamos ver se aparece mais gente semana que vem.
semestre passado a gente estava com 20. Tinha 25. Vamos lá, então. Esse aqui, ó, dá só a resposta. Ó. Esse aqui deu 825. Alguém não achou do 825? Né? Lembrando que eu começo aqui 2 na 0. Né? 2 na 0. Ó, 2 na 1 não entra, 2 na 2 não entra, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, não entra, 2 na 8, 2 na 9. Aí soma tudo. Resolve as potências e soma tudo. E esse aqui vai dar 13.107. Então é isso aí. Essa é a resposta para esses dois. Pessoal, essa é uma parte mais básica assim, da matéria, tá? Por isso que a gente vai passar correndo. Vai ser só essa aula aí de conversão. Tá? Talvez caia alguma coisa sobre hexadecimal, aí o resto vocês vão ter que ir atrás. Se fosse em aula presencial, tá? A gente ficaria, né? A gente conseguiria ver até mais coisa numa aula só. Mas no esquema online aí, que mais para frente a gente vai precisar desse tempo aí dessas aulas, né? A gente vai precisar de mais tempo nas outras aulas e tal. Questão de prática e tudo. Então esse início mais básico aqui passa voando. Ainda mais que vocês já viram em programação, né? Um pouco disso. Tá? Então, se alguém não achou algum valor aí, depois, né, me pergunte aí. Tá. E se eu quiser fazer a conversão oposta? Agora eu quero converter eu tenho um número binário, eu tenho um número decimal, eu quero converter para binário. Ora, se eu tive que fazer multiplicações, né, de base 2, agora, para fazer o oposto, tem que fazer sucessivas divisões, né? Eu tenho que ver quantas vezes esse número decimal cabe, né, dentro de uma base 2. Tá? Então, ele é relativamente simples, esse processo. Então, por exemplo, se eu quero converter o número 25, eu vou dividindo 25 várias vezes, né, por 2, até, né, a divisão chegar a 0. Tá? Até a divisão chegar em 0. Tá? Então, olha só. Né? 25 divididos por 2, né? Dá 12. Dá 12 algum espertinho vai dizer, não, dá 12,5, professor. Tá? Mas aqui eu quero o quê? Eu quero a divisão inteira e o resto. Né? Então, 25 divididos por 2 dá 12, com o resto de 1. Tá? Aí, esse primeiro resto, ele vai ser meu bit menos significativo. Ó, se eu dividir 12 por 6, dá 12 por 2, dá 6. E o resto é 0. Tá? Esse esqueminha aqui, né, talvez fique um pouquinho complicado. Às vezes eu gosto de usar esse outro esquema aqui, ó, de fazer divisão direta aqui. Né? Cada um entende de um jeito melhor. Né? Mas a questão aqui, ó, o que interessa é o resto. Tá? É o resto que vai me dar um número binário. Tá? O resto vai ser sempre 0 ou 1. Ó, se a gente pegar de outro ponto de vista, ó, 25 divididos por 12. 25 divididos por 2. Essa hora já, o cérebro já está... O cérebro já está meio cambaleando essa hora. 25 divididos por 2 dá 12, com o resto de 1. Então, esse aqui vai ser meu bit menos significativo. Deixa eu só fazer pegar mais espaço aqui. Aqui vai ficar pouco. Ó, então, fazendo de um outro ponto de vista, né? Eita, que eu peguei negócio errado.
do outro ponto de vista aqui, 25 divididos por 2. Dá 12. Vamos até outra cor. Com o resto igual a 1. Vamos usar o azul aqui para os azul ficar felizes, né? Tem os azul e os vermelhos. Tá. Agora, continua dividindo, né? Ó, o 12. 12 divididos por 2 dá 6, né? Com o resto, 0. Tá? Com o resto, 0. Aí, 6 divididos por 2. Ó, eu vou dividindo os resultados, né, por 2 sucessivamente, dá 3. Né? Com o resto, 0. Com o resto, 0. Aí divido de novo por 2. 3 por 2. Né? Vai dar 1. O resto vai dar 1. Com o resto, 1. Né? 1 vezes 2, 2. Menos 3, 1. Certo? Aí 1 divididos por 2 vai dar 0. Né? 1 divididos por 2 vai dar 0. Com o resto, 1. Né? 0 vezes 2 é 0. Né? Então, com o resto, 1. Né? E aí, como é que eu formo o número? Né? Eu formo ele de trás para frente. Ó. Esse aqui vai ser o bit mais significativo. A gente chama de MSB. E esse aqui vai ser o menos, o LSB. Né? Não confundir com LSD, tá, pessoal? Coisa diferente. Tá? Então, olha só. Esse número, né, aqui em azul, né, ele vai ser 1, 0, 0, 1. Em binário. Isso aqui é igual a 25 em decimal. Tá? É só fazer múltiplas divisões e aí o resto das divisões vai se transformar no número, tá? Binário. Então são duas formas de ver. Aqui são duas formas de ver a mesma coisa, né? Aqui ele faz o esqueminha por essa divisão. Eu prefiro fazer desse outro jeito aqui. Tá? Tá aqui as duas formas apresentadas para vocês. E aqui tem o fluxograma. Ó. Então, uma coisa que você tem que entender, né? Também faz parte da vida do engenheiro, é entender um fluxograma. Tá? Então, se alguém não entender esse fluxograma, aí me pergunte. Tá? E aqui tem mais 3 exercícios, tá? Que aí, depois, quando tiver, acho que talvez até final dessa semana, o Moodle já esteja no ar, eu vou botar no ar essa aula, tá? Então, toda aula que eu der, ela é gravada, e aí os slides ficam em PDF lá no Moodle disponível para vocês. Tá? Aí vocês podem acessar lá para ver e resolver esses exercícios. Tá? Acho que está todo mundo meio cansado, né? Primeiro dia de aula, não é fácil. Então, fica aí esses exercícios. Aí, pessoal, dê uma meditada, assista algumas videoaulas. Eu acho que isso aí vai ser bem tranquilo, tá? Aí, na próxima aula, se alguém ficar com dúvida ainda sobre essas conversões, me pergunte. Eu vou lançar uma lista de exercícios também, assim que o Moodle estiver no ar. Tá? Mas é isso aí. Tá, professor, foi muito rápido. Achei que essa parte é isso aí mesmo, cara. É rápido e é tiro curto, porque a gente aqui no aula online não tem muito tempo para perder. Então, as coisas que são que eu acho que vocês têm capacidade de ir um pouco mais atrás, tá? A gente vai passar rápido. E outra que isso aqui é importante, mas não é fundamental. Tá? Então, é importante que vocês saibam, que vocês entendam, tá? Mas também a gente vai ver coisas muito... O resto já te dou a palavra. O resto do conteúdo, ele não é muito relacionado a essa parte de conversão, tá? Isso é uma parte, digamos, um pouco separada do resto do conteúdo. Tá? Quando a gente começar ali em funções lógicas, as coisas vão ficar bem diferentes disso aqui. Fala, Ítalo. É Ítalo, né, que levantou a mão. É isso. Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida ali no Moodle, não sei se tu sabe me dar essa informação. Por exemplo,
quem já tinha acesso ao Moodle vai ter que criar uma nova senha? Eu não sei de nada, O cara. novo Moodle? Eu sei tanto quanto tu. É? Ah, não, eu então tá, não- beleza. eu É não que assim, consigo. eu fiquei na dúvida, né, se eu tentei com o meu acesso antigo no novo, mas não entrou, daí eu fiquei na dúvida É, se tinha que criar uma nova senha e tal. eu vou falar aí com os coordenadores aí, o Diego Lima está afastado, acho que o Joel está no lugar do Diego Lima, né? Eu vou ver com o pessoal aí, mas eu acho que vocês vão descobrir antes de mim. Eu acho que eu te digo isso. Mas para nós também está meio nebuloso, assim, ninguém sabe. Todo mundo fala do novo Moodle, eu até agora não vi esse tal do novo Moodle aí para mim. Tem que criar uma com e-mail da acadêmico, né? Novo que eles criaram no SWAP, tem lá no SWAP. Ah, tá. Então, como eu falei, vocês vão saber, daqui a pouco eu já estou sabendo mais do que eu. Essas coisas meio burocráticas, às vezes eu demoro. Eu sou a pior pessoa do mundo perguntar, né? Ah, professor, quando é que tem férias? Quando é que não sei o quê? Eu estou meio perdido nessas coisas aí. Tá? Mas no que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar, né? Mas, a princípio, eu não sei também. É o que eu posso te falar. Tá? Mas a ideia, pelo que eu entendi, é ajustar esse novo Moodle aí para já estar rodando semana que vem. Isso aí é o que eu ouvi falar. Tá? Porque fica realmente complicado aí organizar o material e ficar passando exercício e coisa sem o Moodle. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém perguntou, né, sobre avaliação e tal. Em geral, eu faço avaliação, eu vou passar mais detalhes depois, assim que tiver um Moodle, eu vou deixar postado lá os detalhes das avaliações. Mas, em geral, eu faço lista de exercício, laboratório, que no caso aqui a gente vai usar um simulador, o Tinkercad. Vocês vão ter que criar conta. Provavelmente eu já vou falar na próxima aula do Tinkercad. Tá? Vocês vão ter que criar uma conta lá para entrar na classe. Eu crio uma classe, aí fica tudo mais organizado para mim, fica mais fácil. Tá? E ali vocês vão fazer as simulações. A gente vai mostrar... Quando a gente entrar em portas lógicas, aí eu vou mostrar como é que vão ser as simulações. Vou fazer uma aulinha aí de demonstração. Tá? Mas aí todas essas instruções vão ser passadas. Então, eu faço lista de exercício, laboratório no simulador, tá? No caso, e 2 provas. Né? Uma prova da parte de lógica combinacional, que a gente vai explicar o que é, e depois lógica sequencial. O semestre passado eu fiz as 2 provas, foram com simulação e assíncrona. Tá? Funciona mais ou menos. É que talvez esse semestre aí a gente faça um pouco diferente. Eu ainda não decidi. Mas vão ser 2 provas, tá? Se vai ser assíncrono ou síncrono, eu ainda não decidi. Mas a questão é, tem 3 coisas que são avaliadas: lista de exercício, laboratório e prova. Tá? As provas têm peso de 70%, os laboratórios de 20% e as listas de 10%. Tá? Assim, em questão de números, as listas valem 1 ponto na média, a média das listas, né? A média das listas vale 1 ponto na nota final, a média dos laboratórios vale 2 pontos na média final e a média das provas vale 7 pontos no final. Tá? E as provas elas são pesos diferentes. A última prova tem maior peso que a primeira, tá? Na média. Em geral, eu faço 60-40, né? 60% de peso na primeira prova. Então, mas isso aí vai ser mais detalhado, tá? Vai ser mais detalhado. Tá? Mas é basicamente isso. As provas valem 70%, sendo que desses 70%, 60% é da segunda prova e 40% da primeira prova. Todas as notas é de 0 a 10, né? Depois a gente faz a conversão lá dos valores. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Tudo certo. Ninguém tem mais pergunta? Fala. Não, só dá boa noite aí. Então tá. Ninguém tem mais pergunta aí. Boa noite para nós. Bons sonhos para todo mundo. Ok, então, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.